EcoRVC está no ar. Hoje separamos dois grandes assuntos para falar com vocês. Lembrando que estamos transmitindo pelo canal 8 da NET. Aqui sempre trazemos assuntos do Brasil e do mundo, relacionados aos mais diversos assuntos e questões do nosso dia a dia e ao meio ambiente. Hoje no programa vou mostrar para vocês quais são os detalhes dos carros elétricos e como estão desenvolvendo a fotossíntese de forma artificial. Vocês poderão ver exatamente como tudo isso funciona. Então fica por aí, porque estamos só começando. A substituição dos veículos movidos a combustíveis fósseis pelos elétricos traz a promessa de um futuro com ar mais limpo da poluição e o controle dos danos causados pela humanidade ao meio ambiente. Os carros eletrificados, porém, estão longe de garantir sozinhos a redução de impacto ambiental que nós precisamos. Para minimizar os impactos do transporte sobre o meio ambiente, é necessário incentivar os modelos ativos, como a caminhada e o uso de bicicleta, situações mais simples que podem ser feitas no seu dia a dia. Antes de continuarmos, é preciso lembrar que os carros elétricos são, sim, alternativas menos poluentes aos veículos que usam gasolina, diesel ou álcool para se locomover. Mas especialistas fazem um alerta de que a atenção excessiva dada à transição para veículos eletrificados pode ofuscar meios de transporte ainda mais sustentáveis, como a caminhada e as bicicletas, por exemplo. Um estudo mostrou que os carros elétricos emitem menos gases poluentes na maior parte do mundo, mesmo onde a matriz energética ainda não é tão limpa e renovável. De acordo com artigos assinados pelo Grupo Internacional de Pesquisadores, somente em países que usem maciçamente o carvão para gerar eletricidade, caso da Polônia e da África do Sul, as emissões dos carros elétricos chegam a ser maiores do que a de carros movidos a combustíveis fósseis. Ou seja, esse é um assunto mundial, não é algo que está acontecendo só aqui no nosso país. Isso significa que os carros elétricos são um bom negócio para o Brasil, país que é conhecido por ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, em grande parte por causa do uso das hidrelétricas, pois o Brasil é um dos países que mais trabalham com esse tipo de situação. Carros elétricos não são verdadeiramente carbono zero. A mineração dos materiais para suas baterias, a fabricação dos veículos e a geração da eletricidade que eles precisam produzem emissões, afirmam os especialistas. A questão do carbono zero significa que um determinado bem não emite partículas na atmosfera, considerando desde a matéria-prima até o uso efetivo. Como as baterias são fabricadas de lítio, um bem mineral, existem todas as ações e operações que a mineração envolve, como o uso de máquinas e explosivos para que ela fosse fabricada, o que não permite que fosse carbono zero. Outra pesquisa concluiu que 45% da matriz energética brasileira é composta por fontes de energia limpa e renovável, como as hidrelétricas, responsáveis por quase 30% de toda essa geração. Veja o que os jornais estão falando sobre os carros elétricos hoje em dia. Acabou um mito que servia só para desencorajar consumidores na hora de optar por veículos elétricos. Um novo estudo mostrou que os carros elétricos continuam sendo mais limpos e emitindo menos gases de efeito estufa do que os automóveis movidos a combustão. O boato tentava espalhar a noção que as recargas são feitas, na maior parte, em redes de energia suja. Além disso, citavam que a mineração de materiais para as baterias é poluente, mas não é bem assim. O estudo que desmente esses boatos foi publicado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos. Segundo o Conselho, existe lobby de partes da indústria automotiva contra os veículos elétricos. O relatório estimou as emissões de carros elétricos de médio porte na Europa, Índia, China e Estados Unidos, que representam 70% das vendas de carros novos no mundo.
Eles constataram que ao longo da vida de um automóvel a bateria, as emissões são de 66% a 69% mais baixas do que um carro a gasolina na Europa, por exemplo. Os números variam de acordo com a região. A Índia é o lugar com o menor percentual, mas ainda assim tem um resultado interessante, com 19% a 34% menos poluição por parte dos veículos elétricos. O estudo leva em consideração carros novos, emplacados em 2021 e com estimativa de 18 anos de circulação. Os autores ainda observaram a matriz energética de cada região, assim como as projeções da Agência Internacional de Energia sobre as futuras fontes de eletricidade. A condução do estudo aponta a necessidade de eliminar globalmente os carros com motor de combustão para acabar com uma das maiores fontes poluidoras do planeta. Ainda assim, os carros elétricos podem não ser suficientes para lidar com as mudanças climáticas. Cientistas dizem que os incentivos dados somente aos carros elétricos podem, na verdade, atrasar uma mudança para eliminar as emissões de gases poluentes pelos transportes. É uma situação muito comum, que as pessoas dão muita atenção para um assunto, porém elas deixam alguns outros passarem. Uma forma de reduzir as emissões dos transportes rapidamente e potencialmente no mundo todo é trocar os carros pelas viagens nativas, ou seja, as caminhadas, bicicletas elétricas. As viagens ativas são mais baratas, saudáveis, melhores para o meio ambiente e não são mais lentas em ruas urbanas congestionadas. Em artigo publicado em fevereiro de 2021, pesquisadores europeus descrevem um estudo realizado em 7 cidades daquele continente, que mostrou que as emissões de gases poluentes das pessoas que fazem seus deslocamentos com caminhada ou bicicletas são 30 vezes menores do que a de pessoas que usam carros movidos a combustíveis fósseis, por exemplo. Então, esse cálculo vem para poder trazer a informação de o quanto o combustível fóssil pode ser prejudicial para o meio ambiente. As emissões de poluentes das viagens ativas foram ainda 10 vezes menores que as de viagens feitas com carros elétricos, ou seja, caminhadas, bicicleta elétrica. Segundo a estimativa do pesquisador, mesmo que todos os carros novos vendidos hoje fossem elétricos, o que pode acontecer somente na próxima metade desse século, ainda seriam necessários de 15 a 20 anos para trocar toda a frota de veículos movidos a combustíveis fósseis. Para que mais viagens ativas sejam possíveis nas cidades, é necessário remodelar o espaço urbano. É importante não apostar que a transição elétrica vai resolver todos os problemas do transporte e da mobilidade. Quando trocamos para o carro elétrico, há um impacto imediato na qualidade do ar e na redução das emissões de gases de efeito estufa. Mas podemos perder uma chance enorme, mas enorme mesmo, de repensar as cidades brasileiras, que têm os carros como centro das ações. Especialistas em mobilidade dizem que o desenho geral é uma calçada minúscula e um espaço maior para carros e ônibus. O ideal seria termos calçadas e ciclovias mais largas, faixas exclusivas para ônibus e o que sobrar para os carros. O uso do carro, como é feito hoje, transportando poucas pessoas por veículo, é muito ineficiente. Nessa transição, a adoção de veículos menores elétricos, como patinetes, bicicletas e motocicletas, além de ampliar o alcance do transporte sobre os trilhos, com trens e metrôs, pode colaborar. É importante não apostar que a transição elétrica vai resolver todos os problemas do transporte e da mobilidade. A população mais carente vai continuar tendo falta de acesso se não houver um olhar social. A eletrificação, muitas vezes, vem um discurso limpo de um mundo perfeito, mas esta é a oportunidade para repensarmos o uso de carros, que tem um impacto urbano gigantesco. Mas o fato importante é que existe cada vez mais pessoas se preocupando e agindo para que todas as facilidades criadas ao longo dos anos permaneçam, porém, criando dispositivos para que o impacto gerado seja reduzido. E você, teria um carro elétrico? Acha realmente que essa tecnologia pode gerar uma mudança significativa no nosso estilo de vida? Mas fica ligado, porque ainda temos mais EcoRVC pela frente.
Já ouviram falar de fotossíntese? Aquela atividade que ocorre na natureza para transformar o gás carbônico em oxigênio? Então, essa atividade é realizada pela vegetação que se alimenta do gás carbônico e elimina o oxigênio na atmosfera. Um grupo de pesquisadores vem tentando fazer essa mesma atividade, só que em ambientes controlados e artificiais. Imagine um frasco de água onde está mergulhada uma placa de metal, revestida com material sintetizado em laboratório, que produz e armazena energia na forma do gás hidrogênio, simplesmente por estar no Sol. Estamos pensando num mundo em que a água seria o combustível, diz o químico da Universidade Estadual de Campinas. Esse aparato ainda não é a realidade em grande escala, mas de acordo com o pesquisador, já não é ficção científica. Um corpo de conhecimento vem sendo construído para obter energia a partir do Sol e água em um futuro próximo. O hidrogênio é uma fonte energética importante, porque além de eficiente, ela não gera poluentes quando usado, como o combustível, por exemplo. Produzi-lo, porém, tem sido um grande desafio. Em parceria com pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Magiato, que é o dono pesquisador que está conduzindo tudo aqui no Brasil, deu um passo para a solução do problema: reproduzir em laboratório a reação da quebra de moléculas de água promovida por energia solar. As plantas, as algas e algumas bactérias têm a capacidade única de produzir energia a partir de água e luz solar. E conseguem isso graças ao mesmo processo, a fotossíntese, que envolve moléculas complexas e reações químicas ainda não completamente compreendidas. Essa estabilidade da água é tão grande que quando tentamos reproduzir o processo, nossas moléculas são degradadas antes das de água. Veja só como essa atividade funciona na natureza e já continuamos. A novidade do estudo está no design das moléculas fotoativas e dos catalisadores nanoparticulados, que imitam o sistema fotossintético natural que as plantas têm usado ao longo de milhões de anos para acumular a energia que sustenta a maior parte da vida na Terra. Depois de estudar o que se conhece sobre a fotossíntese natural, ele conseguiu sintetizar em laboratório moléculas mais robustas, cujo comportamento é semelhante ao do cofator P680, que ocorre naturalmente nas plantas. A equipe monitorou as transferências de elétrons. A técnica detecta apenas os elétrons que estão livres nas moléculas, e não aqueles que estão envolvidos em ligações químicas no material. As respostas observadas foram muito semelhantes às obtidas quando o sistema fotossintético natural é submetido à mesma análise, indicando um paralelo na maneira como esses compostos transportam elétrons quando expostos à luz solar.
Até agora, nenhum material tinha sido capaz de transferir elétrons de maneira tão similar ao sistema natural. Os resultados foram atingidos em 2011, mas antes de publicar, o grupo fez questão de realizar testes exaustivos para garantir que podiam ser reproduzidos, além de analisar um novo material usando outras técnicas. Deu certo. O material tem sido sintetizado no Arizona até por alunos de graduação e os resultados são sempre os mesmos, diz o pesquisador. O material desenvolvido já integra aparelhos fotossintéticos que funcionam como pequenas usinas à base de água. A ideia é conectá-los a células de combustíveis. Testes preliminares mostram, porém, que o sistema ainda não é eficiente para a produção de energia em larga escala. Daqui para frente, serão necessários mais estudos em laboratório para refinar o funcionamento do sistema de produção de energia. E cada vez mais descobrimos que existem ainda muita tecnologia para se desenvolver quando o assunto é meio ambiente. Espero que tenham gostado dos assuntos que trouxemos hoje e se interessem por saber cada vez mais sobre carros elétricos e essa nova tecnologia para a fotossíntese artificial. O programa, pessoal, vai ficando por aqui, mas voltamos na próxima semana com mais temas e curiosidades ambientais. Até mais!